Bom, pessoal, conforme combinado, eu vou apresentar para vocês a gravação da correção da avaliação. Se vocês tiverem interesse em correção, porque não vai dar tempo, né, da gente corrigir a avaliação, porque nós temos só 2 aulas por semana e na próxima quarta é a recuperação, então não tem jeito. Vamos direto aqui, né, para a primeira questão da prova, básicazinha, está na lista. Os triângulos ABC e CDE são equiláteros. É só localizar o ABC, esse grande, o CDE, esse da direita. Se eles são equiláteros, eles possuem 3 lados e 3 ângulos congruentes, né? Esses ângulos aqui todos são de 60 graus, né? Não pensa, vai precisar saber isso para poder... E automaticamente este cá também é 60 graus, porque o ABC e o CDE são equiláteros, né? E os lados são congruentes, né? Os lados são congruentes. Ele quer a área do quadrilátero ABDE. Ó, ABDE é esse quadrilátero aqui. Então está bem visível que a área desse quadrilátero aqui é a soma, né, da área 1, correto? Da área 2 e da área 3, né? A figura já veio até dividida para você, né? A gente sabe que a área de um triângulo equilátero, aí ele dá os lados, né? AB aqui, ó, ele fala que é 4 centímetros. Então, isso aqui é 4 centímetros. Automaticamente, esse de cá é 4 centímetros e esse aqui de baixo é 4 centímetros. E DE, que é essa parte aqui, é 2 centímetros. Então, se esse aqui é 2 centímetros, aqui embaixo eu tenho 2 centímetros e aqui eu tenho 2 centímetros. E aqui no vértice C acontece uma coisa interessante, porque esse ângulo todinho aqui, ele é um ângulo raso de 180 graus. Você tem 60 de cá, 60 de cá, então, obrigatoriamente, aquele ângulo do meio ali, ó, esse ângulo aqui, obrigatoriamente, ele tem que ter 60 graus. E aí o exercício está resolvido. Por quê? A área do quadrilátero, a área total, é a soma da área 1, que é um triângulo equilátero. A gente sabe que a área de um triângulo equilátero é o lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, né? Um aluno de terceiro colegial que está indo aí, né? Todas aquelas fórmulas ele tem que saber de cor, né? E aqui, essa área 2 aqui, ó, ela não é um triângulo retângulo, ela não é um triângulo equilátero, mas ela tem um lado desse triângulo vale 4, o outro lado vale 2, e o ângulo formado entre os dois lados vale 60 graus. Então, a gente tem também uma fórmula que me permite calcular a área de um triângulo quando você conhece dois lados e o ângulo formado entre eles, né? A área vai ser um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo, dividido por 2. Então, a área 2 vai ser 4 vezes 2, vezes seno de 60, dividido por 2. E a área 3, que é outro triângulo equilátero. Está ali. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Agora é só tocar o bonde. Eu não vou substituir a raiz de 3 ainda por 1,7. Desculpa, porque senão eu vou ter que ficar trabalhando com vírgula, eu não quero. A área 1, o lado é 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. A área 2
Um lado é 4, o outro lado é 2 e o ângulo é 60. Então, é 4 vezes 2 vezes 160, tudo isso dividido por 2. E a área 3 é a área de um triângulo equilátero, só que o lado agora é 2. Então, é o lado ao quadrado, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pronto. Fazendo essa conta, eu vou ter a área do quadrilátero. 4 ao quadrado é 16, 16 dividido por 4 dá 4, então eu vou ter aqui 4 raiz de 3, mais. Esse 2 com esse 2 aqui eu posso simplificar. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou ter aqui 4 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, 4 simplifica com o 2, fica 2 raiz de 3. Mais 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 sobre 4. 4 simplifica com 4, sobra raiz de 3. Então, a área total do quadrilátero ali é 7 raiz de 3 centímetros quadrados. Mas como o exercício pediu que fizesse a aproximação da raiz de 3 para 1,7, e é uma questão aberta, então a gente faz essa substituição, chega aqui que a área total, se você tivesse substituído raiz de 3 por 1,7 lá em cima, olha o tanto de conta que você teria que fazer, né? E eu não me lembro se algum aluno puxou a raiz de 3 até o final e substituiu só no final. Muito mais fácil, né? Muito mais cômodo. Então, seria 7 vezes 1,7. Então, eu tenho a área do quadrilátero aqui. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 1, 7, 8, 9, 10, 11. 11,9 centímetros quadrados. Então, está aí a primeira questão. Beleza? A segunda questão da prova, ela também é uma questão que está na lista e eu pedi ela, inclusive, na recuperação. Só que eu acho que eu peguei as informações da lista, se não me engano, e multipliquei tudo por 10. Mas ela é uma questão que está na lista, tá? Ela está na lista lá. É, a 3 está na lista também, eu só modifiquei. Então, está aqui a questão 2 da prova. Vale 3 pontos. Foi feito um levantamento de um terreno pentagonal, né? Ele tem 5 lados. Pode olhar que o terreno tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o lote. Foram determinados os lados e alguns ângulos estão indicados na figura. Beleza. E aqui, inclusive, o exercício já está até dividido para você, né? E aqui, ó, essa figura 1 aqui, ela vai ter uma área. Essa figura 1 aqui, ela é um triângulo retângulo, né? Ela é um triângulo retângulo, ó. E ela é uma terna pitagórica. Eu falei isso uma eternidade de vezes o ano passado, né? Quando você tem um triângulo de lados 3, 4 e 5, esse aqui vai ser a hipotenusa e esses dois serão os catetos. E se você multiplicar por 2, vai ficar 6, 8, 10. Se você multiplicar por 3, vai ficar 9, 12, 15. Se você multiplicar por 10, vai ficar 30, 40, 50. Sempre vai ser um triângulo retângulo, a hipotenusa sempre vai ser o maior lado. Então, essa área 1 aqui, como ela é um triângulo retângulo, é só cateto vezes cateto dividido por 2. Então, ela está calculada. 30 vezes 40 dá 1.200 dividido por 2, 600. Agora, muita gente pegou 30 vezes 40 e colocou 120. Essa é o famoso vício de calculadora na sala de aula. E esse lado que está faltando é a hipotenusa. Se você aplicar o teorema de Pitágoras, você vai encontrar que isso aqui vai dar 50 metros, né?
30 ao quadrado mais 40 ao quadrado vai dar 900 mais 1.600, dá 2.500. Raiz quadrada de 2.500 é 50. Vou lembrar da terna pitagórica. 3, 4, 5, 30, 40, 50. E aí você tem aqui embaixo a outra área do terreno, que é a área 2, que é um trapézio, né? Que está calculado também, porque a área de um trapézio é base menor 40, mais base maior 50, vezes a altura 30 dividido por 2. Uma porção de aluno veio aqui, fez isso aqui, calculou de cá, calculou de lá. Eu não sei para que isso. Você tem que saber calcular a área de um trapézio. Você não tem que transformar trapézio em quadrado e triângulo, não, tá? Vamos alertar aí, né? Então, a área do pentágono que eu quero, a área total que eu quero do pentágono vai ser a soma da área 1. Vou fazer a letra A, tá legal? Desculpa. Área 1 mais a área 2. A área total, ela vale, então, a área 1 é um triângulo retângulo, então é cateto vezes cateto dividido por 2. Eu falei isso 1 milhão de vezes em sala de aula, né? 30 vezes 40 dividido por 2, mais a área 2, que é a área de um trapézio. A área de um trapézio é a base maior mais a menor, então seria 50 mais 40, vezes a altura está aqui, né? Vocês sabem que a altura ela tem que ser perpendicular aos dois lados que são paralelos, então a altura é 30, tudo isso dividido por 2. Essa soma aqui vai me dar a área do pentágono, que é a letra A. Então, eu vou ter aqui 1.200 dividido por 2 dá 600, mais 90 vezes 30 dá 2.700, dividido por 2 dá 1.350. Então, a área total aqui é 1.950 metros quadrados. Então, está respondida a letra A. A letra B é bem mais simples, ele fala que cada metro quadrado custa 200. Aí ele quer saber o preço do terreno. Ora, se 1 metro quadrado custa 200, 2 metros quadrados vai custar 2 vezes 200. 3 metros quadrados vai custar 3 vezes 200. 4 metros quadrados vai custar 4 vezes 200. Então, 1.950 metros quadrados, isso nem regra de 3 é, né? Vão custar 1.950 vezes 200. Vários alunos erraram nessa conta. 2 vezes 5, 10. Vão 1, 9 vezes 2, 18 e 1, 19. Vão 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Coloca 2 zeros aqui, né? Que eu coloquei lá. Então, o preço do terreno é em reais, ok? Preço em reais, 390 mil reais. É o preço do terreno. Bom, então tá aí, segundinha questão, básica também, né? Vários alunos acertaram a primeira, acertaram a segunda, vacilaram aí com um pouquinho na terceira, só desenharam, mas não conseguiram interpretar a figura, né? Terceiro exercício, também tirei da lista de exercícios de vocês. Então, assim, tá chovendo molhado, não, né, gente? Porque vai indo, a gente cansa de escutar as mesmas coisas sempre. Tá aqui, ó. Um jardim tem a forma de um trapézio isósceles. Aí eu fiquei surpreso com o aluno falar que nunca escutou essa palavra lá do oblíquo, sendo que eu falei essa palavra em sala de aula várias vezes quando eu falei de trapézio, né? É meio complicado esse lance de falar que você nunca escutou a palavra
ou que você escutou e esqueceu. Então, a palavra nunca é uma palavra muito perigosa de ser falada, tá? O trapézio isósceles, os lados que são oblíquos, eles são congruentes, têm a mesma medida. E aqui está falando que esses lados oblíquos medem 50 metros cada um. E sabe-se que dos lados que são paralelos, porque para ser trapézio tem que ter dois lados paralelos, um vale 90 e o outro vale 30. Aí pede para fazer um esboço da figura. Eu acho que você tem trapézio aqui. Não tem trapézio. Tem quadrado, tem elipse, tem paralelogramo, triângulo e ilusão. Não tem trapézio, então eu vou desenhar aqui para vocês um trapéziozinho, vai ficar meio mal arrumado, mas a posição com que o aluno desenhou, para mim, não vai fazer diferença, tá? Colocou a base maior embaixo, colocou a base maior em cima, não tem problema nenhum. Eu vou fazer aqui, então, o meu trapézio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu estou falando 8 porque eu vou deixar aqui. Eu vou colocar 9, porque vale 90 metros, né? Meio que numa escalinha virtual. E o de cima vale 30, né? O de cima vale 30. E os lados oblíquos, né, que o pessoal estava perguntando na sala, são esses aqui, que são inclinados. Ó. Tá vendo? Esses são os lados oblíquos. E eu pedi para colocar as informações na figura. Então, aí você teria que colocar aqui 30 metros, aqui, né, 30 metros. Aqui embaixo você deveria colocar 90 metros, com a mão em cima da borracha. Aqui você deveria colocar 50 metros. Aqui você deveria colocar 50 metros. E está feito a letra A. Valia 1 ponto. A letra B pede a área desse jardim. Aí foi aonde começou a surgir a confusão. Mas aí, se você prestar bem atenção aqui, ó, o que vai acontecer? Como esse lado de 50 é congruente com esse lado de 50, se você baixar aqui, ó, vendo? Esse pedaço aqui, ele vale 30 metros. Só que daqui até aqui é 90. Se desses 90 eu tirar 30, sobra 60. Como esse triângulo da esquerda é congruente com o triângulo da direita, então, automaticamente, esse pedaço aqui vale 30, porque o trapézio é isósceles. E esse pedaço de cá vale 30. E esse ângulo aqui de 90. E eu caio aqui naquele mesmo triângulo lá de cima. 30, 40, 50. Só que aqui embaixo, ele deu a hipotenusa 50, né? A hipotenusa é 50, e deu que um dos catetos é 30. Então, automaticamente, esse outro cateto aqui, se você aplicar o teorema de Pitágoras, ele vai dar 40 metros. E esse cateto aqui é exatamente a altura do trapézio, que é a distância entre as duas bases. Então, está calculada a área do trapézio, né? Vai ser base maior, vou colocar a fórmula, base maior 90, mais base menor 30, vezes a altura 40, muita gente colocou a altura 30, não sei por quê, dividido por 2. Então, daqui eu tiro que a área do trapézio... veja bem, se você pode simplificar aqui o 40 por 2, dá 20.
9, 10 aqui vai dar 120. 120 vezes 2, 240, mais um 10, dá 2.400 metros quadrados. Essa é a área do trapézio. Bom, aí vem uma das questões também que vários alunos erraram, letra C. Ele pede a metade do jardim vai ser gramada. Então, a área a ser gramada é a metade. Aí teve aluno que considerou a área toda, né? Então, a área gramada é a metade, vão ser 1.200 metros quadrados. Vocês têm que aprender a cair nesses pega, gente. Vocês têm que aprender a cair, a ver o pega. E a grama custa R$ 15. Então, quer dizer, 1 metro quadrado custa 15, 2 metros quadrados custa 2 vezes 15, 3 metros quadrados custam 3 vezes 15, né? Então, 1.200 metros quadrados, você vai ter o preço final aqui de 1.200 vezes 15. Se fosse 1.200 vezes 10, daria 12.000. Mas é vezes 15, ou seja, é vezes 10 mais a metade, né? Metade de 12.000 é 6.000. Então, você teria um preço final aqui de R$ 18.000. Ok? Então, está aí a terceira questão. A quarta questão, que é uma das questões que eu falei que se o aluno conseguisse, gostava que a Kathleen, a hora que ela coloriu a figura, eu falei, matou o exercício. Só que ela coloriu a figura e entregou a prova. Ela coloriu a figura e entregou a prova. Ela não continuou a resolução do exercício, né? Porque na hora que ela coloriu, eu falei, agora ela resolve o exercício. Aí ele fala que nessa figura, ABCD é um quadrado, mostra um mosaico desenhado em um azulejo, será fixado no banheiro, papapá, papapá. Aí o ponto O, tá vendo? Seu centro é o ponto O, então essa parte é importante. Isso aqui é o centro do quadrado, né? O que significa dizer que isso aqui é o centro do quadrado? Que se eu traçar as diagonais, a distância daqui, né? Essa distância, vou até pegar aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma, uma regrinha. Essa distância aqui, ó, né? Não tem como engrossar? Tem? Não tem. Essa distância aqui, ela é a diagonal, né? Essa distância aqui, ó, desculpa, é a metade da diagonal. Essa distância aqui é a metade da diagonal do quadrado. E nós ainda tínhamos falado na hora do almoço, né, que a diagonal do quadrado é o lado raiz de 2. Então, o que vai acontecer, pessoal? Toda essa parte que está aqui, deixa eu ver se eu pego um destaque aqui melhor. Toda essa parte que está em verde aqui, ó, isso aqui é 1/4 de circunferência. Inclusive, ali no exercício eu dei essa dica, né? Isso aqui é 1/4 de uma circunferência. E está falando ali no enunciado também que o centro dessa circunferência é o vértice do quadrado, né? Então, você preste bem atenção o que vai acontecer aqui, ó. Isso aqui é 1/4 de circunferência. E o raio desse quarto de circunferência, que é essa distância aqui, vou até colocar maior, o raio, que é essa distância aqui, esse raio aqui é a metade da diagonal do quadrado, né? Então, esse raio
daquele quarto da circunferência é a metade da diagonal do quadrado. E a diagonal do quadrado é L raiz de 2. O L é 40, então vai ser 40 raiz de 2 dividido por 2. Então, o raio daquele quarto de circunferência ali é 20 raiz de 2. É 20 raiz de 2. Que, coincidentemente, esse quarto de circunferência tem a mesma área que esse outro quarto aqui de baixo. É a mesma área que esse quarto aqui de baixo. Esse exercício também eu tirei ele da lista, tá? É a mesma área aqui de baixo. Então, o que acontece aqui? O exercício ele quer a área branca. Mas o que acontece se da área do quadrado eu tirar essa parte verde? Eu vou ter essa parte achurada aqui, ó. E essa parte achurada é exatamente igual a essa que está de cá. Então, se eu conseguir achar essa parte achurada aqui, se eu multiplicar ela por 2, eu vou ter essa parte achurada de cá. Ou seja, eu vou ter a área da parte achurada. Como eu quero a área branca, é só fazer a área do quadrado menos a área da parte achurada. Então, isso que está em verde aí, isso que está em verde, essa área em verde, é a área de um semicírculo. Porque são 2/4 de círculo. Então, isso daí é a área de um semicírculo. Como eu achar a área de um semicírculo? É πr ao quadrado dividido por 2. Então, essa área em verde aqui é a área de um semicírculo. Π vezes o raio ao quadrado dividido por 2. O exercício pediu para você usar o π igual a 3. Então, vai ser 3. O raio é 20 raiz de 2 ao quadrado dividido por 2. Então, aquela área verde, olha bem, gente. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, esse 2 aqui corta com esse 2 de cá. 20 ao quadrado é 400. 400 vezes 3, 1.200. Então, aquela área verde é 1.200 centímetros quadrados. Então, a área achurada, né, tá? Que são duas áreas achuradas. Eu tenho essa que está aqui, tem a outra que está de cá. Então, eu vou escrever aqui, ó, uma das áreas achuradas, vai ser o quadrado inteiro, vai ser a área do quadrado, menos a área do semicírculo. Aí eu tenho uma das áreas achuradas. A área do quadrado é 40 ao quadrado e a área do semicírculo é 1.200. 40 ao quadrado, 1.600, menos 1.200, dá 400 metros quadrados. Então, essa área aqui, com essa área aqui, dá 400 metros quadrados. Mas acontece que eu tenho duas dessa, né? Eu tenho duas dessa. Porque eu tenho ela aqui e tem ela de cá também. Então, na verdade, toda a área achurada, ela vale... Quanto vale? Dura aqui o meu tempo de gravação é limitado. Toda a área achurada
ela vale 800 metros quadrados. Se toda a área achurada vale 800 metros quadrados e ela vai ser pintada em vermelho, então a área que vai ser pintada em branco, a área em branco vai ser a área que está achurada menos a área, desculpa, a área do quadrado, né? Toda a área do quadrado menos a área achurada, porque a área achurada vai estar em vermelho, tá? Ninguém conseguiu fazer o exercício, muito menos tentar. Então, a área que eu quero, que está em branco, vai ser a área do quadrado, 40 ao quadrado, dá 1.600, menos toda a área achurada. Toda a área achurada é 800. Então, você chega aqui, que a área branca vai ser 800 centímetros quadrados. Não sei como que está meu tempo, mas vamos ver se dá tempo de fazer o último exercício, que está aqui também, que é um exercício super fácil, né? Ele só tem tamanho, mas quando vocês fizerem essas coisas grandes, vocês assustam, né? Vocês assustam. Vamos ver se vai dar tempo de fazer aqui. Mas eu expliquei mais ou menos no final lá, alguns alunos entenderam a jogada, né? Deixa eu colocar aqui. Bom, aqui é uma questão de... Eu falei isso em sala de aula, né? Ele fala que a praça tem a forma de um quadrado de 60 metros de lado. Então, esse quadrado que está aí dentro, ele tem 60 metros, né? Se esse quadrado tem 60 metros, essa distância daqui até aqui, que é o raio da circunferência inscrita, ele vale 30 metros. Certo? E essa distância daqui até lá no vértice de cima, que é o raio da circunferência circunscrita, conforme eu acabei de falar lá em cima, é a metade da diagonal. A diagonal de um quadrado é o lado dele vezes raiz de 2. Então, nesse caso aqui, a diagonal seria 60 raiz de 2. Então, no caso ali do exercício, o raio da circunferência circunscrita seria metade, né? 60 raiz de 2 dividido por 2, que daria 30 raiz de 2. Então, o raio da circunferência circunscrita, 30 raiz de 2. Tá bom? Aí vem as perguntinhas. A largura da passarela. Ora, a largura da passarela é óbvio, né? A largura da passarela é o raio maior, 30 raiz de 2, menos o raio menor, 30. Aí, para aquele aluno que não gosta muito de ficar fazendo conta, ele pode pôr 30 em evidência aqui. No lugar do raiz de 2, ele põe 1,4 e aqui fica 1, né? Usa o 30 em evidência. Ou então multiplica lá e faz. Porque 1,4 menos 1 é 0,4. E 30 vezes 0,4 dá 12, né? Então a largura da passarela, 12 metros. 12 metros. E essa largurinha aqui, né? Essa é a largura da passarela aqui, ó. Ela vale 12 metros. Certo? Ele quer a área da coroa circular. A área da coroa circular, a gente também já sabe, né? Que a área da coroa circular é π r² menos π r². Eu vou ter aqui que vai dar
π, ele mandou substituir o π por 3,1. Mas eu posso pôr o π em evidência aqui, ó, e deixar para fazer só no final. Eu vou colocar aqui 3,1, que multiplica. O errão está lá em cima. É 30 raiz de 2 ao quadrado. Menos o errinho, que é 30. 30 ao quadrado. Então, a área da coroa circular vai ser 3,1, que multiplica. Esse raiz de 2 ao quadrado dá 2. 30 ao quadrado é 900. 900 vezes 2 dá 1.800. Menos 30 ao quadrado dá 900. Então, você vai ter aqui 3,1. 1.800 menos 900 dá 900. Então, a área aqui vai dar 3,1 vezes 9, né? 9 vezes 1, 9. 9 vezes 3, 27. Né? 9 vezes 1, 9, dá 279. Mas, desculpa. Eu tenho 2 zeros para colocar e tenho uma casa para tirar da vírgula. Então, dá 2.790 metros quadrados. Essa é a área da passarela, metros quadrados, que é a área da coroa circular. E, por último, a parte interna. A parte interna é o círculo interno. Vai ser fechada com uma cerca de arame. Quantos metros de arames eu vou gastar? Para eu fechar aquilo ali, eu preciso do comprimento da circunferência, né? O comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Só que o raio aqui é o raio da parte interna, né? A parte interna, o raio é menor, né? Então, π é rho. Então, aqui eu vou gastar de arame 2 vezes 3,1 vezes o raio, que é 30. Então, essa conta, alguns alunos ainda fizeram ela, né? 2 vezes 3, 6. 3,1 vezes 6, 186 metros. Eu vou gastar 186 metros, porque as medidas estão em metros, de cerca. Ok? Então, essa era a provinha de vocês, para vocês tentarem fazer. Ok? Eu vou liberar o PDF, vou colocar no grupo, vou colocar o link e vou subir a prova para o grupo. Legal? Vou interromper aqui, eu estou apanhando aqui, interromper o compartilhamento, eu não estou achando onde interromper a gravação, achei. Tchau, fiquem com Deus. Qualquer dúvida pode procurar, tá legal?